Abra comigo sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ele é Jesus. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto é um texto conhecido, né? Creio que, se não todos, a grande maioria que já ouviu pelo menos falar, é o que os pregadores chamam de a pesca maravilhosa. E nesse texto a gente vê uma coisa que os discípulos estavam planejando, né? Que eles foram pescar e eles tinham voltado sem nada. Ou seja, tinham dado errado. E o nome dessa pregação, para quem gosta de anotar, é Deu Errado. Se eu fosse cearense, o nome dessa pregação ia ser Deu Bom Não. Mas o fato é que esses discípulos estavam numa situação onde tinha dado errado. Não tinha dado certo. Eles tinham saído e tinham ido pescar, tinham ido fazer o que eles eram acostumados a fazer e não deu certo. E aí eu pergunto para você: o que já deu errado na tua vida? Alguma coisa já deu errado? Alguma coisa deu bom não? Rapaz, não tivesse filmando eu perguntar, diga, deixa para lá, né? Em respeito aos nossos amigos do YouTube. Alguma coisa já deu errado na sua vida? Algum plano que você já fez, que você apostou tudo que você tinha, e que você tinha certeza que aquilo ia dar certo, mas deu errado? Algum sonho que você tinha certeza que aquilo ia ser o teu futuro, mas que deu errado? Que não aconteceu? Que não se realizou? Que foi frustrado? Sim ou não? Então nós somos esses discípulos hoje. Eu queria que você fizesse aí um esforço mental e que a gente se transportasse para essa situação aqui. Hoje nós somos esses discípulos aqui, que tinham saído a pescar e iam voltando com um plano que não deu certo. E não era uma coisa que eles tinham ido fazer assim na doida. Era uma coisa que eles eram acostumados a fazer. Pedro era um pescador já de muitos anos, né? Ele vivia daquilo. Então, ele sabia as técnicas, ele sabia o horário de ir, ele devia ter o material certo. Ele estava todo equipado, ele estava fazendo tudo direitinho. Ele não estava lá como um doidinho que, de repente, chegou e disse: eu vou pescar, e entrou. Não.
Ele tinha os equipamentos, ele tinha o barco, ele tinha as técnicas, ele tinha tudo. E ele foi pescar. Fez tudo bonitinho, mas não deu certo. Aí eu pergunto de novo. Alguma vez na sua vida você fez tudo bonitinho e no final não deu certo? Sim? Continua sendo sim a resposta? Pois então, nessa noite nós somos Pedro, tá certo? E esses outros discípulos. Amém? Então, visualize você voltando de um plano, de um sonho que não deu certo. Voltando de uma porta que se fechou, voltando de um balde de água fria que jogaram sobre a sua cabeça e você vem voltando. Então, a cena era exatamente essa. Eles tinham ido para o mar e iam voltando. Com fome, né? Porque o pouco que eu vejo da vida de pescador, quando a gente tem a oportunidade de viajar para as praias, é uma vida que não é fácil. Né? A gente vê aquele pessoal, eles são até bem fortes, né? De tanta força, de tanto esforço que precisa fazer em alto mar. O Robério está aqui. O Robério o irmão Toinho, né? Deveriam saber explicar melhor do que eu, que eles gostam, né, de se aventurar no mar. Mas é uma profissão que exige muito esforço, né? É muito pesado, muito cansativo, porque você imagine passar dias, né, no mar, em alto mar, e às vezes naquelas barquinhas que a gente fica imaginando. Quando aquela barquinha chega, eu pelo menos fico, meu Deus, como é que isso aí se sustentou dentro do mar, com onda, com vento, uma barquinha aparentemente tão frágil. Então não é uma coisa fácil. Então Pedro devia vir voltando muito cansado, exausto, com fome, né? E esperando que tivesse dado certo, fez tudo o que o protocolo mandava, mas deu errado. E aí, às vezes a gente se encontra assim. E a palavra do Senhor diz aqui, ó, nesse versículo 2 diz, no finalzinho do versículo 2, diz, havendo descido deles, dos barcos, né? Estavam eles fazendo o quê? Eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta no texto, ou então acompanhe aqui, também dá certo, né? Que a gente vai ficar sempre voltando aqui a ele. Então, eles tinham voltado dessa situação e estavam lavando as redes. Ou seja, o que é lavar as redes para você? É o quê? Acabou, né? Pelo menos por hoje não tem mais pescaria. Porque se ele tivesse com o plano de voltar, ele teria, né, deixado as redes lá e tal. Mas não, eles estavam lavando as redes. Ou seja, desistiram. Aí eu te pergunto de novo. Alguma vez você já planejou tudo bonitinho, tendo certeza que dava certo, e deu errado, e quando deu errado você desistiu e disse que nunca mais ia voltar a tentar fazer aquilo? A resposta continua sendo sim ou não? Então se veja, ó, a situação está piorando. Primeiro, uma situação que deu errado. Segundo, uma situação que você planejou tudo bonitinho, que você fez tudo conforme o correto, você fez tudo de acordo, às vezes até com a palavra de Deus, mas deu errado. E o terceiro é que após dar errado, a gente desistiu. Sim? Então nós somos Pedro. E Pedro estava lá, lavando as redes. Talvez indignado, né? Eu imagino, porque Pedro era meio manalinda, assim, arretado. Era. E aí eu imagino eu que estava lá, ele, né, budejando, como diz o Roberto, lavando a rede. Não, esse mano não dá para peixe hoje. O que eu vou dizer à mulher quando chegar em casa? E lavando a rede. E a mulher vai dar bom não. Deu errado. Vai dar errado quando eu chegar em casa sem esses peixes, lavando a rede. E a cena era exatamente essa. Aí, gente, você imagina o que se passa na cabeça desse homem, né, que fez tudo bonitinho, deu errado e ele desistiu. E muitas vezes na palavra de Deus, gente, é porque a gente lê a Bíblia e a gente já sabe o final da história. Por exemplo, a gente começa a ler o livro de Jó e começa aquela série de desventura, né? Só que a gente sabe que lá no capítulo 40 e pouco, não sei quantos, acho que 46, não sei, 42. Lá no último tem lá, a gente já começa a história sabendo que lá no último capítulo tem lá, mas pela fidelidade de Jó, o Senhor restituiu tudo em dobro. Então a gente já começa a ler a história, né? Vendo ali o sofrimento, mas a gente já sabe que no final vai dar certo. É igual o livro, eu só começo a ler livro quando eu leio o último capítulo. Aí eu leio do começo, ou seja, eu já leio sabendo o que vai ter no final.
né? Então, a gente já sabe. Só que quando a gente está vivendo a nossa própria vida, que as coisas começam a dar errado, que os peixes começam a não aparecer, que a gente começa a ter que lavar as redes, a gente não sabe o final da história. A gente não sabe que ia aparecer Jesus, ia mandar a gente lançar as redes, ia dar tudo certo no final. Pedro não sabia. Sabe? Assim como você não sabe o que vai suceder da sua vida amanhã ou daqui a um ano. Você não sabe o que vai acontecer com esse plano que você planejou e que você sonhou, que você fez tudo bonitinho e que ele deu errado e que você desistiu. Você não sabe o que vai acontecer com ele. Se realmente era uma coisa que não era para ter acontecido, ou se um dia as redes vão ser lançadas novamente e os peixes vão vir em abundância. Quem sabe? Então, Pedro estava lá e ele não sabia do final da história dele. Ele estava lá, imagino eu que indignado, porque o mar era o mesmo, a rede era a mesma, o barco era o mesmo, o lugar era o mesmo, a técnica dele era a mesma, mas deu errado. Entende? Então, a nossa situação é a mesma. E diversas vezes na palavra de Deus, existem essas situações que dão errado. Que aparentemente dá errado. E como eu ia dizendo, a gente já sabe o fim da história e sabe que vai dar certo. Mas quem estava lá vivendo, para aquela pessoa parecia assim, não, deu errado, vou lavar minhas redes. Por exemplo, José. Bom filho, sim ou não? Sim. Obediente ao pai e à mãe, sim ou não? Temente ao Senhor, sim ou não? Bom irmão, bom servo, que ele era servo do seu pai, né? E um exemplo de jovem, de santidade, de retidão. Ou seja, ele fez tudo bonitinho. De repente, os irmãos com ciúme, com inveja dele, pegam José e jogam no poço. Deu certo? Se coloque na posição de José. A gente sabe, deu certo, porque José lá na frente virou governador do Egito. Mas naquela hora, José deve ter pensado, puxa vida, eu fui um bom filho, eu fui um bom servo, eu sou temente a Deus, eu sou um exemplo, eu não faço nada de errado e eu estou aqui dentro desse poço. Deu errado. Deu bom não. José Cearense, deu bom não. Né? Então ele estava lá dentro daquele poço dizendo, rapaz. Aí depois disso, tome a ser vendido como escravo. E vai para o Egito, que era uma terra, né, completamente ao contrário do que o Senhor tinha. E ele vai para o Egito, ele continua dizendo, rapaz, deu bom não, deu errado. Alguma coisa está errada nessa história. E aí ele vai, e sempre fiel, e tentando, né, se recuperar daquilo tudo. E depois de muita luta, ele é comprado por um senhor que era uma pessoa direita, mas que tinha uma mulher que era o verdadeiro Satanás encarnado. E aí, ele fiel, consegue conquistar a confiança daquele senhor. E aí, ele começa a tomar conta dos bens e do dinheiro e das fazendas desse senhor de tão de confiança que José era. E aí, ele deve ter pensado, olha, deu errado, mas está dando certo. Estou lançando minhas redes de novo e tá, né, vai dar certo. Quando, de repente, a mulher inventa uma história mentirosa de que ele tinha tentado seduzi-la. E aí, lá vai José para onde? Para a prisão. O que ele disse? Deu bom não. Deu errado de novo. E aí, a gente às vezes está assim, e de repente, pai, de novo? Deu errado de novo? Onde foi que eu errei? E a gente tem mania de olhar para trás e dizer, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Por que é que eu estou sendo castigado? O que foi que José fez de errado? Nada. Ele foi infiel? Não. Ele foi desleal? Não. Ele foi desobediente ao Senhor? Não. Mas teve uma hora que deu errado. E na vida da gente, a gente tem que deixar de estar com esse tipo de pensamento. O que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Oh, céus, oh, dor, eu sou o pobre coitado que lancei as redes e não veio peixe. No mesmo mar que sempre tem peixe, mas só eu que lanço a rede e não vem peixe. Porque a gente tem esse costume maligno de se colocar numa posição de pobre coitado. Sabe? Quando, na verdade, o Senhor tem propósito em tudo que acontece. Se uma coisa deu errado, é porque o Senhor tem um propósito naquilo. Não é porque você errou, não é porque você pecou, não é porque você é ruim. É porque o Senhor tem propósito. O Senhor Ele não traça planos no escuro.
O Senhor não dá passos incertos. O Senhor sabe o que era, o que é e o que há de ser amanhã. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é Deus de gerações. Ele é Deus de família, de descendência. O Senhor não é um Deus que se mede pelo tempo da vida de um homem, de uma pessoa, porque o Senhor é de geração em geração. Salmo 90 diz: de geração em geração eu te louvarei, porque é um Deus cujo propósito se perpetua ao longo do tempo. Então ele sabe, se deu errado, deu bom não, é porque o Senhor tem um propósito naquela situação. Então paremos nós de nos sentir pobres coitados quando as coisas não dão certo. Procure enxergar com olhos espirituais e entender qual é o propósito de Deus naquilo que não deu certo na tua vida. Amém? E Pedro estava lá. E aí ele vinha chegando. E aí a gente leu no versículo, acompanhe comigo o versículo. É o primeiro que diz assim, ó. Preste atenção, agora a gente vai ver a coisa de outro ângulo. A gente viu a história do ângulo de Pedro, que vinha de alto mar, né? Ele tinha essa história toda que eu contei. Ele vinha de lá para cá. E lá na praia, o que era que estava acontecendo lá? Você pegou aqui nesse texto, que era o que estava acontecendo na praia? Diz aqui, ó, no primeiro versículo do capítulo 5. Diz, ó. E aconteceu que, apertando a multidão, ou seja, apertando a multidão a Jesus, para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então, Pedro vinha da praia com as redes vazias. E Jesus estava na praia, num verdadeiro culto, gente. Porque a gente acabou de ler aqui que a multidão tinha se apertado em torno de Jesus para ouvir a palavra. Agora, imagine você um culto na beira da praia, cujo pregador é o próprio Jesus. Aí lá vinha Pedro, no barquinho, frustrado, desesperançado, com raiva, com fome, com o barco vazio. E lá estava Jesus, assentado junto à multidão, pregando a palavra. Gente, você consegue imaginar o que é a palavra sendo pregada pelo próprio Jesus? O que é que poder saía da boca daquele homem? Eu imagino assim, Jesus falando de Isaías, do Velho Testamento, contando dos profetas. E Jesus ia falando da palavra. E aquelas pessoas iam sendo curadas, iam sendo libertas, iam sendo salvas delas mesmas. E Jesus pregando a palavra. Aí imagine você, uma situação terrível de um lado e o verdadeiro céu do outro. Aí Deus é tão misericordioso em graça que Ele junta as duas situações. E aquela pessoa que vinha completamente sem esperança é colocado numa situação onde o próprio Jesus falava da palavra de Deus. E aí aqui no versículo 3, versículo 2 diz, Jesus estava lá pregando, certo? Aí diz, ó, Jesus, né? Jesus viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando azeites. Então a gente está vendo a história aqui do ponto de vista de Jesus. Estava lá céu, o próprio Jesus pregando a palavra. E Jesus olhou e viu o quê? 2 pequenos barquinhos e os pescadores lavando azeites. Aí às vezes a gente está lá no alto mar e não achou peixe. E a gente olha para dentro do barco e Jesus não está dentro do barco. E a gente olha para aquela situação que era aparentemente uma coisa que ia dar certo, que a gente fez tudo bonitinho, e a gente olha, mas Jesus não está no barco. E deu errado, e você olha para um lado e para o outro, Jesus não está no barco. E você começa a lavar as suas redes da desistência, você começa a desistir do que planejou, às vezes se queixando, às vezes murmurando, e você olha para um lado e Jesus não está lá. Só que lá de onde Jesus estava, a palavra do Senhor diz que ele olhou e viu 2 pequenos barquinhos e os discípulos lá lavando as suas redes. E muitas vezes a gente não enxerga Jesus, mas o Senhor olha para a nossa vida e vê 2 pequenos barquinhos e os discípulos lavando as redes. Ele olha para a tua vida e vê alguém tão pequeno que acabou de desistir de uma coisa que planejou e que não deu certo. Ele olha lá do céu para nós e vê uma igreja tão pequena.
às vezes usurpada dos sonhos que planejou, que sonhou, lícitos, muitas vezes lícitos, e de acordo com a palavra do Senhor, que não deu certo. Uma igreja tão pequena, mas o Senhor olha para nós e vê a gente aqui nos 2 barquinhos pequenos, sem peixe, sem pão, às vezes frustrados, mas o Senhor olha para nós. E a gente às vezes olha com os nossos olhos carnais para um lado e para o outro e não vê a Jesus, mas o fato é que Ele nos vê. E às vezes a gente se desespera porque a gente não está vendo Jesus no nosso barco, mas Ele está pregando para uma multidão. Mas o Senhor não é Deus só de multidão. Ele é um Deus que pregando para uma multidão, ergue os seus olhos e contempla 2 pequenos barquinhos e os discípulos lavando as suas redes. Você consegue entender a história desses 2 ângulos? Não se sinta só. Quando você estiver só, lavando suas redes da desistência, saiba que existe um Deus que larga da multidão e olha para a tua pequena necessidade. E aí o fato é que Jesus ou ele encerrou o culto, ou ele deu uma pausa lá, ou ele mandou o pastor Wesley começar a ministrar o louvor, e disse: pastor Wesley, toca o teclado aí um pouquinho que eu venho já. E ele foi lá nos discípulos. E olha aqui o que é que ele faz. Versículo 3 diz assim, ó. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então ele não encerrou o culto, né? Porque ele entrou no barco e a palavra de Deus diz que lá do barco ele continuou a pregar. Então o pastor Wesley só deu tempo de cantar o Lindo, Lindo És, enquanto o Senhor chegava no barco. E aí, Jesus, um Deus que sabia andar sobre as águas, ele chega para Pedro e diz, me empreste seu barquinho. A palavra a gente acabou de ler, diz que o Senhor pediu-lhe o barquinho. E aí você imagine, um pescador que tinha acabado de chegar de uma pesca mal sucedida, que vinha, como a gente já falou aqui, desesperançado e frustrado e revoltado talvez, e murmurante talvez. E aí a única coisa que lhe restava era aquele pequeno barquinho. Ele não tinha peixe, ele não tinha dinheiro, ele não tinha comida, ele não tinha nada. Ele estava lá lavando as redes da desistência. E de repente chega um homem que estava lá sendo talvez venerado no meio de uma multidão e disse: ei, me dá o teu barquinho. Você entende que às vezes Jesus te pede a única coisa que tu tem? Diz, me dá o barquinho. E talvez o Pedro estivesse ali, lavando aquelas redes, pensando, amanhã eu vou tentar de novo. Amanhã eu entro nesse barco de novo, nesse mar de novo. Amanhã eu lanço as redes de novo. Quem sabe os peixes acharam de nadar para o nosso lado amanhã. E aí amanhã eu vou. Aí de repente chega o homem e diz assim, ei, me dá o teu barquinho. Pedro, arrochado que era, deve ter dito, rapaz, até o barco. Ah, não tem peixe. A rede já está lavada. Quer levar o barco também? Ele não disse não, né? Se disse, não tem que na palavra não. Eu acho que ele não disse não. E aí o Senhor diz, me dá o teu barquinho. E, gente, muitas vezes o Senhor, Ele pede o que a gente tem. Para que a gente aprenda que aquilo que a gente precisa não vai ser conquistado pelo nosso próprio esforço. Para que a gente entenda que aquilo que a gente precisa vai vir da mão do Senhor, com barco ou sem barco. Com rede ou sem rede, com pesca ou sem pesca, vem da mão do Senhor para nós. É presente, é graça imerecida, é favor que a gente não merece, vem do Senhor. A gente precisa entender e aprender a ser uma igreja que vive na dependência do Espírito Santo. Uma igreja que decide confiar, uma igreja que diz... Que ao ouvir do Senhor, me dê o seu barco, é capaz de dar o seu barco. E Pedro não sabia o que era que Jesus ia fazer com o barco dele. Se ele ia quebrar, se ele ia vender, se ele ia, sei lá, levar lá para a areia. Ele não sabia, o fato é que ele entregou o barco. E muitas vezes o Senhor pede o que a gente acha que não é capaz de entregar. E eu não estou falando de coisas, eu estou falando de vida. Estou falando de coração. Estou falando de pensamentos, sabe? E às vezes parece que a gente perdeu tudo, nada não deu certo, todos os planos deram errado, não deu bom.
E de repente só sobrou uma coisinha, o meu barquinho. E o Senhor diz, me dá teu barquinho. Existe uma história lá no Antigo Testamento do profeta Eliseu. O Senhor encaminha o profeta à casa de uma viúva muito necessitada. E quando ele chega, a viúva conta a seguinte história para ele. Profeta, meu marido era servo de Deus e ele morreu. E como vocês sabem, as viúvas naquele tempo, as mulheres não trabalhavam. Então, quando uma mulher ficava viúva, ela ou era sustentada pela família, pelos filhos, ou então ela ia ser pedinte, né? Uma mendiga para pedir esmola e viver de qualquer coisa. Então, ela estava na seguinte situação. Profeta, meu marido, é servo de Deus e ele morreu. E os credores dele já vieram aqui buscar o dinheiro que ele devia e eu não tenho dinheiro para pagar. E eles disseram que vão levar os meus 2 filhos, que eram 2 crianças, como escravos, para pagar a dívida do meu marido. Aí, o que a gente espera que o profeta vai fazer? Que, sei lá, Deus vai abrir a janela do céu e vai fazer um milagre muito grande naquele lugar e tal. Aí sabe o que o profeta diz? O que é que você tem aí para me dar? O que é que você tem para entregar? E às vezes a gente chega diante de Deus dizendo, Senhor, a situação é essa. Não deu bom não. Deu errado. Não tem peixe no mar. A rede está vazia. O barco está afundando. Não tenho mais nem o barco. Achando que o Senhor vai de repente fazer o Tribunal de Justiça lhe ligar e dizer, vem assumir aqui um cargo sem concurso amanhã, às 8 horas da manhã. Sabe? Amém, Jesus. E aí, a gente fica esperando. Aí o Senhor olha para nós e diz assim, o que é que você tem aí para me entregar? Que barquinho é que você tem para me dar? O que é que você tem em casa para ser a matéria-prima do teu milagre? O que é que tem aí para ser entregue para o Senhor? E você pode olhar para a tua vida e o Senhor está te perguntando, o que é que você tem aí para entregar para o Senhor? O que é que você tem? Aí ela olhou e disse assim, eu só tenho um pouquinho de azeite na minha botija. Aí o profeta disse, pronto, é suficiente. E às vezes a gente acha que tem tão pouquinho. E às vezes a gente acha que a medida que tem na nossa casa, na nossa vida, é tão insignificante. Mas o Senhor te diz, entrega, porque é suficiente para começar o milagre na tua vida. O que é que falta para o teu ministério despontar? O que é que falta para as pessoas olharem para ti e verem Deus? O que é? Ah, Senhor, mas eu só tenho 1 ano de convertida. O Senhor diz, é suficiente, entrega, é a obra-prima, é a matéria-prima do teu milagre. Ah, Senhor, mas eu sou tão tímida, eu não sei falar, eu só sei cantar. Entrega, é a matéria-prima. Ah, Senhor, eu não sei cantar, eu não sei falar, mas eu só sei ir lá para aquele portão e abraçar as pessoas e dizer, seja bem-vindo à casa do Senhor. Fique à vontade, meu irmão. Entrega, porque é a pequena quantidadezinha de azeite que o Senhor precisa para começar o milagre da tua vida. Não ache que você vai chegar diante do Senhor pedindo uma coisa e o Senhor vai te entregar de uma maneira assim, desperdiçando as coisas do Senhor. O Senhor não trabalha com desperdício. O Senhor vai dizer, o que é que você tem para me entregar? O que é que você tem para começar esse milagre? Que passo de fé você vai dar para que eu venha com poder e glória sobre a tua vida? Sabe? E aquela viúva, ela entregou aquela pequena quantidade de azeite. Aí o profeta disse, pois vai nas vizinhas, pega tudo que tiver de panela, de jarra, de pote, de copo, de xícara, pega tudo. E a palavra do Senhor diz que ela saiu e os filhos dela saíram e foram nas vizinhanças e pegaram bacias e tudo e foram trazendo. E aquele pouquinho de azeite começou a ser derramado. E derramava e enchia uma vasilha. Aí aquele abraço que você sabe dar lá no portão, o Senhor começa a derramar a unção sobre a tua vida. E aquele abraço começa a vir lá palavras de bênção sobre os teus irmãos. E de repente as palavras de bênção começam a virar 5 minutos de uma mini pregação. E o Senhor começa a derramar.
E aquele azeite vai se derramando. Encheu a primeira bacia. Traz a outra. E começa a encher a segunda bacia. E aqueles 5 minutos que você fala no teu PG já abençoou uma família. E de repente, você está em casa e o azeite continua se derramando. E você continua a dar lugar. E o milagre continua a se desenvolver. E de repente, aqueles 5 minutos de um testemunho no PG vira: pastor, deixa eu levar um estudo no PG. O Senhor falou comigo essa noite, eu tenho que compartilhar. E aquela pessoa, você lembra que lá no começo disse: eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada, eu só sei abraçar o meu irmão lá no portão. Já virou, já entendeu revelações do Senhor e já quer compartilhar. É azeite que se derrama. Mas para o azeite se derramar, foi preciso daquela primeira gotinha do azeite que a viúva entregou. O que é que você tem para entregar para o Senhor nessa noite? O que é que tem aí dentro de você que você pode entregar e se dispor para ser a primeira gotinha do milagre, da revolução que o Senhor vai fazer na tua vida? O que é que tem aí para o Senhor usar em ti? Cada um de nós, gente, todos nós temos algo para entregar e o Senhor fazer daquilo um grande milagre. Todos nós, sem exceção, eu não sei quantos anos você tem de fé, eu não sei qual a sua idade, mas todos nós, desde o bebezinho mais novo até o idoso mais velho, desde o que se converteu domingo passado ao que tem 40, 50 anos de fé, todos nós temos uma porção de Deus em nós que é capaz de gerar uma revolução espiritual na tua vida. E essa porção é depositada porque existe o Espírito Santo de Deus dentro de mim, dentro de ti. Não é por merecimento, não é porque a gente é bom, mas é porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Nós ouvimos aqui domingo passado a pregação do pastor Wesley: ser casa do Espírito Santo. Dentro de ti existe uma porção chamada Espírito Santo de Deus, que é a gotinha suficiente, que se você se entregar, aquilo é suficiente para o Senhor derramar milhões de litros de unção sobre a tua vida e ministérios maravilhosos sobre a tua vida. E aquilo que você sonha, o lugar que você sonha em ocupar espiritualmente, vai ser ocupado se você entregar esse pinguinho de azeite que tem na tua botija. Não espere ter muita coisa para entregar. Não espere saber falar bonito para falar da palavra de Deus. Não espere. O Senhor não precisa de gente que fale bonito. O Senhor não precisa de gente que saiba colocar a gramática perfeita. O Senhor não precisa de gente que saiba estar diante dos juízes para falar bonitão e ser aplaudido no final. O Senhor não precisa de gente assim. Porque o Senhor, Ele já é a sabedoria. A própria sabedoria é Ele. Ele não precisa do conhecimento humano. Ele não precisa das coisas carnais conquistadas pelos humanos. Não precisa. A palavra do Senhor diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Senhor não precisa de sabedoria do homem. Não precisa, então não espere saber falar bonito. Não espere ter um ministério visível, vistoso para você fazer alguma coisa pelo reino de Deus. O Senhor precisa de coração quebrantado, coração ensinável, uma pessoa que se coloca no lugar e sabe que precisa do Senhor, porque sabe que o Senhor vai pegar aquilo e fazer um milagre. E aí o fato é que aquela viúva, ela encheu todas as bacias e o azeite só parou quando ela disse: não tem mais bacia. Profeta, não tem. Não tem. E eu imagino que aquela mulher deve ter corrido. Os 2 meninos, eu tinha dito logo assim: menino, é o seguinte, se tu não pegar a bacia, o homem vai vir amanhã e vai te levar como escravo. Aquele menino deve ter corrido, deve ter aqueles meninos que jogam bola no meio da rua, tira a chinela e bota assim, né? As havaianas, bota nas mãos. O menino deve ter feito isso. Pegou as havaianas, botou aqui na mão, ó, e mola, pega a bacia no meio da rua para não virar escravo. E aí, quando ela disse assim: profeta, acabou a bacia, não tem mais. A palavra do Senhor diz que acabou o azeite. Você entende que a medida da unção do Senhor sobre a tua vida é a medida da entrega? E aí Jesus chegou e disse: me dá o barquinho, Pedro. Pedro disse: Jesus, o barco. Manso, né, que o bichinho era. Pegue, Jesus, o barco. E a palavra do Senhor diz que Jesus entrou no barco. E aí, quando Jesus entra no barco, a história é diferente. Quando Jesus entra no barco, vamos continuar lendo aqui.
Versículo 3. Diz assim: entrando Jesus em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então pronto, Jesus terminou o culto, né? O culto que estava acontecendo na beira do mar. Terminou o culto e aí ele disse: pronto, agora a multidão vai embora. E agora aqui, ó, eu e você, eu e Pedro. E aí um Deus que larga a multidão e vem se relacionar diretamente contigo. De repente você está aqui no meio do culto, mas o Senhor diz assim: olha, agora, irmã Graça, que eu e tu, ó. Irmã Nira, eu e a senhora. Sabe? Sou eu e você, um Deus que se relaciona. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Até aí, Pedro não sabia que Jesus sabia que ele tinha ido pescar. E que não tinha dado certo. O que Pedro sabia era o quê? Estou lavando minhas redes, e vem um homem e manda eu voltar para pescar. Pedro não sabia que Jesus sabia que não tinha dado certo, que tinha dado errado. O fato é que Jesus mandou ele ir. E aí Pedro diz o seguinte, vamos aqui, continuando na leitura. Lançai vossas redes para pescar. O 5 diz: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Era um pescador bruto, meu povo. Era um pescador marrudo, trabalhador, sabe? Arrochado, como diz no cearense. Mas ele disse: Senhor, eu já pesquei a noite todinha, eu já lancei a rede a noite todinha, e eu não peguei nada. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar essas redes. E quantas vezes o Senhor olha para nós e diz: faça isso aqui de novo. Aí a gente diz: mas Senhor, eu já lancei a rede nesse canto e aí não tem peixe. E a gente não lança a rede de novo. Aí aquela pessoa por quem você já orou 10 anos, 15 anos, aí o Senhor diz: vai lá de novo. Leva a palavra de novo. Aí a gente diz: Senhor, eu já lancei a rede, eu já falei da palavra, não sai peixe desse mar. Essa pessoa não quer nada contigo. E a gente fica clamando com Jesus. Isso é insubmissão, gente, porque a gente tem que entender que quando Jesus manda é porque ele sabe. Quem foi que fez o peixe do mar? Quem foi que fez o mar? Ora, se ele não sabe onde é que tem peixe passando naquela hora. Quando Moisés estava lá no deserto, andando em círculo com o povo teimoso, desobediente, o Senhor mandava pão do céu todo dia. Aí, pão, e tome maná, e todo dia, maná novo, gente, fresquinho. Era tão fresquinho que não dava para guardar para outro dia, porque estragava. Todo dia era maná novo. Aí, o povo faz o quê? Enjoou do maná. Senhor, eu quero carne, quero carne, quero carne, quero carne, quero carne. Enjoei do pão. E tome carne, tome carne. De tal maneira que o Senhor se irritou com a pertinência daquele povo. E aí, Moisés vai orar e o Senhor diz assim: Moisés, faz o seguinte, diz para esse povo que amanhã, a essa hora, vai ter tanta carne. Mas não é pouca carne não, Moisés. É tanta carne que no raio de eu não sei quantos quilômetros, a palavra do Senhor, mas o Senhor diz que no raio de tantos quilômetros vai ter carne no meio da canela do povo. E que esse povo vai comer tanto que a carne vai sair pelo nariz. Aí sabe o que foi que Moisés disse? Senhor, a gente, viu? Senhor, se o Senhor matasse todos os rebanhos da terra, todos os peixes do mar e todas as aves do céu, ainda não tinha carne desse tanto para dar na canela do povo, ainda comer, ainda sair pelo nariz, Senhor. Gente, a gente faz a mesma coisa. A gente diz... O Senhor diz: lance a rede, aqui no mesmo canto, no mesmo mar, com o mesmo barco, com a mesma rede. A gente diz: Senhor, não tem peixe. Senhor, já lancei. Senhor, já preguei.
Senhor, eu já falei. Senhor, eu já orei. Eu não vou mais orar. Mas o Senhor diz, lance a rede. Moisés vai ter carne. E a palavra do Senhor diz que no outro dia, naquele horário que o Senhor tinha dito, tinha carne no meio da canela que o povo tinha comido e estava saindo pelo nariz. E o povo reclamando porque estava morrendo de tanta carne. Sabe? Então, gente, a gente precisa aprender a lançar a nossa fé sobre a palavra que sai da boca de Deus. A gente é acostumado a lançar a nossa fé e a nossa expectativa sobre a palavra que sai da boca do homem. Mas a gente precisa aprender a lançar a nossa fé, a nossa expectativa e a nossa esperança sobre a palavra que sai da boca de Deus. O que é que Deus tem dito ao teu respeito? Qual é o plano que morreu? Qual é o plano que você está lavando a rede da desistência? Aí o Senhor chega e diz, lança as redes no mar. E a gente tem que aprender a dizer, Senhor, o Senhor está mandando, eu já fiz isso. Durante 5 anos, 10 anos, e a irmã Graça é testemunho disso. Foi 10 anos, irmã Graça, lançando a rede ali no mesmo mar, no mesmo lado. E não vinha peixe, mas teve um dia que o Senhor disse, lança a rede. E a rede lançou e laçou. Está aqui, uma missionária evangelista na casa do Senhor, para a glória do Senhor. Gente, o Senhor diz, lança a rede. E a gente tem que aprender a dizer, Senhor, eu já fiz isso, muito tempo. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a minha rede. E aí, agora você imagine, Jesus, Pedro, no barquinho. E o Senhor diz, vai para o alto mar e lança a rede lá. E você pode sim, pensar pela cabeça de Pedro. Ele deve ter dito, Senhor, mas é o mesmo lugar? É o mesmo sonho que já não deu certo? É o mesmo planejamento, porque ontem eu fiz eu tracei o mesmo plano. Ontem eu acordei, vim para o mar, peguei minha rede, subi no barco, vi essa mesma rota e eu cheguei lá e não tem peixe. Aí o Senhor disse, pois faz o mesmo caminho, é no mesmo canto. E às vezes o Senhor manda a gente voltar para o mesmo cantinho, lá onde não deu certo uma vez. Lá onde o sonho está enterrado. Lá onde o sonho está com a rede já sendo lavada porque já desistiu. Mas o Senhor diz assim, é lá no mesmo canto que não deu certo uma vez que eu vou fazer o milagre, é lá. O Senhor podia ter mandado Pedro ir para outro lugar. O Senhor podia ter mandado ele pescar em outro lugar. Ou ele ter deixado de ser pescador e ter sido virado caçador. Ou ele podia ter mandado Pedro virar um cobrador de impostos para ganhar dinheiro. Ou ele podia ter feito qualquer outra coisa. Mas o Senhor disse, sobe no barco, vai para o alto mar e lança a rede no mesmo lugar que você já tinha lançado. Você entende? Porque Deus, gente, Deus não é um Deus que comece as coisas e não termine. Não é. A palavra do Senhor diz que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então, se o Senhor colocou um sonho no teu coração, se o Senhor falou contigo, se Ele te ensinou a traçar o plano que você fez bem bonitinho, aí a gente lembra lá do começo da pregação, fiz tudo bem bonitinho e deu errado. Deus não vai deixar essa história aí no meio do caminho. Deus não é Deus de começo sem fim. Deus não é um Deus que começa as coisas para não terminar. Deus não é alguém que começa as coisas e deixa pela metade. Ai de nós se o Senhor fosse um Deus que deixa as coisas pela metade. Porque sabe o que tinha acontecido? Sabe qual era a primeira coisa? Quando Jesus levasse a primeira chicotada, Deus ia lá do céu e dizer, pode parar. Parou. Mas assim, não, vou salvar o mundo de outro jeito. Deixe meu filho Jesus, filho unigênito da criação, a primeira criação de Deus foi Jesus. E ele podia ter dito, não, vou salvar o mundo de outro jeito. Mas Deus não é Deus que deixa as coisas pela metade. E Jesus foi até o fim por causa da tua vida, com todas as chicotadas, com todas as cuspidas, com todas as peias e a cruz e a coroa de espinho, tudo. Porque Ele completou a boa obra. E é por causa disso que a gente está aqui nessa noite. Então, se existe um plano que foi frustrado, que foi interrompido na tua vida, que você já cansou de lutar por ele, que você já desistiu e está lavando as redes, ou você ainda nem está lavando as redes, mas está quase, o Senhor diz, volta para o mesmo lugar. Porque é de lá que vou tirar o milagre para a tua vida. Você entende, gente, isso? O Senhor diz, não adianta procurar em outro lugar. Não adianta sair daqui. É lá onde eu coloquei o sonho no teu coração. Agora eu estou falando de sonhos que vêm do coração de Deus para nós.
Não é sonho carnal da gente que a gente vai e não dá certo, e a gente teima e vai contra a vontade de Deus. Não entenda, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dos sonhos que Deus colocou no teu coração. Aí esse sim, pode ter sido interrompido por alguma circunstância, mas vá para o mesmo lugar, porque o Senhor está dizendo, vá para o alto mar e lance a rede. E a gente precisa ter coragem para dizer, Senhor, o Senhor está mandando, pois sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Sabe? E o Senhor é fiel para completar. E lá estava a mesma situação, tudo igual. O mesmo lugar, tudo completamente igual. O mesmo barco, a mesma rede, o mesmo pescador, o mesmo tudo. Só que tinha uma diferença. Jesus estava lá dessa vez. Gente, a presença do Senhor faz toda a diferença na nossa vida. A presença do Senhor, ela transforma o fracasso, a frustração em esperança. A presença do Senhor transforma cansaço em força. A presença do Senhor transforma enfado em vigor. A presença do Senhor transforma frieza em fé. A presença do Espírito Santo na tua vida. Se existe algum sonho que foi frustrado, que foi interrompido, que foi abortado, existe um Deus, igreja, que transforma as situações, que transforma os lugares. E aquele barquinho era o mesmo barquinho que lá no começo da história, Pedro olhou para um lado, olhou para o outro, Jesus não estava nele. E foi isso que levou ele a desistir, foi isso que levou ele a voltar e a lavar suas redes. Mas ali naquela hora, Jesus estava lá. E havia uma palavra sobre a qual lançar fé. Havia uma palavra que havia saído da boca de Deus. E isso faz toda a diferença. Não é mais como alguém que está atirando no escuro. Não é. É o Senhor que lança uma palavra e a gente lança a nossa fé sobre a palavra dele. Não mais sobre a palavra dos homens, não mais sobre promessas de homens, não mais sobre aquilo que homens falaram e prometeram, mas agora sobre aquilo que o próprio Senhor falou. Existe uma palavra que sai da boca de Deus para transformar a tua vida. É preciso a gente acreditar e confiar e lançar a nossa fé e a nossa esperança e deixar de ser medroso e deixar de ser melindroso e deixar de ser temeroso e lançar as redes. E Pedro não sabia se ia vir peixe, o que era que ia vir. O fato é que ele disse, sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. A gente precisa aprender a deixar de ser um povo insubmisso, que esconde insubmissão atrás de prudência. Insubmissão não é prudência. Prudência é uma coisa que o Senhor coloca na tua vida para te dar discernimento sobre onde lançar as redes. Não é medo. É a gente quer transformar insubmissão em medo, dizendo que é prudência. Se o Senhor mandou, não há prudência. E existe ousadia, precisa haver ousadia para lançar as redes onde o Senhor mandou. Não confunda as coisas. Medo, covardia, não é prudência. É medo e covardia. Sabe? Medo de errar, medo de se frustrar, medo de sofrer, não é prudência. É medo de se frustrar e é medo de sofrer. E o Senhor não trabalha com medo. O Senhor é um Deus que Ele te ensina a superar o medo. A andar sobre o medo, a andar sobre as águas. E por incrível que pareça, esse mesmo Pedro aqui foi o que foi levado a andar sobre as águas. As águas eram o sustento de Pedro. Era a provisão de Pedro. As águas eram de onde saía a comida dele. Era o que ele sabia fazer com as próprias mãos. E o Senhor levou ele a andar o quê? Sobre as águas. Na dependência do Espírito Santo. O Senhor estava dizendo assim, Pedro, tu não precisa depender de ti mesmo, Pedro. Tu não precisa depender dos peixes, nem da técnica que você sabe. Ande sobre isso tudo, porque a tua vida depende de mim. O Senhor diz, dependa de mim, deixe de ter medo, deixe de achar que depende da sua própria força, porque de mim o Senhor é que sai o teu sustento. O Senhor tem dito isso para nós, aprenda a andar sobre as águas, sobre aquilo de onde você tira, sabe, o seu pão de cada dia, aprenda a andar sobre isso. Sobre, acima, a palavra do Senhor diz que, lá em Abacuque, capítulo 3, o Senhor faz os nossos pés como os das costas.
que andam altaneiramente sobre os montes à procura da água. E ao cheiro das águas ela vai e procura e encontra água. O Senhor nos fez para ser um povo assim, que anda altaneiramente sobre os montes, por cima, acima do problema, acima da dificuldade, acima do medo, acima do temor, acima das frustrações. O Senhor nos chama a andar acima, um povo que não se abala pelo que vê, mas um povo que vive por fé e diz: se o Senhor mandou eu lançar, eu vou lançar no mesmo lugar, no mesmo cantinho, a mesma rede, e se o Senhor quiser, vai de lá que vai vir o meu sustento, porque a minha vida depende dele. Eu não sei quantos anos, o grupo de louvor, se já quiser chegando, eu não sei quantos anos você já lutou por alguma coisa, não sei. O fato é que o Senhor diz: vai para alto mar e lance as suas redes. Lance as suas redes. E aí o papel de Pedro, nosso papel é lançar as redes. E se vai vir peixe, se vai vir tubarão, se vai vir baleia, se vai vir polvo, se não vai vir nada, isso aí é com o Senhor. Lance as redes, igreja. Que a gente aprenda a ser um povo que lança as redes sobre a palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor. Vamos ficando de pé em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor não é homem para que minta. E nem filho do homem para que venha se arrepender do que ele falou. Então a palavra que sai da boca de Deus é uma palavra certa, certeira. É como uma rocha. E sobre ela você vai poder lançar toda a tua vida. Que nós não seremos abalados. Amém.